Olá, boa noite. Está começando a segunda edição do CNN AgroNews, hoje um pouco mais cedo, mas também com as principais notícias e destaques do agronegócio desta quarta-feira, 12 de agosto. Vamos começar. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a constitucionalidade das leis que penalizam as empresas signatárias da moratória da soja. 2 estados têm regras do tipo, Mato Grosso e Rondônia. A moratória da soja é um acordo firmado há 2 décadas entre indústria, organizações da sociedade civil para evitar a compra de soja em áreas desmatadas da Amazônia desde 2008. Com a decisão, o Supremo reconheceu que os estados podem sim se recusar a dar benefícios fiscais para os grupos signatários da moratória da soja. Ainda assim, a Corte negou o argumento de que a moratória seja inconstitucional. Ou seja, os estados podem punir as empresas signatárias e as empresas não podem cometer nenhum crime ao assinar o acordo. Agora a gente te atualiza sobre a situação na Colômbia. O transporte de café na região produtora mais importante do país, o Coração Cafeiro, está significativamente restrito depois de um terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a área chamada de R Cafeteiro na segunda-feira. Isso é o que informou a Sucrafina, uma importante empresa de comércio de commodities, nesta quarta-feira. Você confere comigo na tela as principais regiões produtoras afetadas. Olha aí o mapa que tem Caldas, Risaralda e Quíndio, que são 3 departamentos equivalentes a estados no Brasil, que concentram a produção de café arábica colombiana. A gente está falando de 840 mil hectares, 540 mil famílias atingidas por esse terremoto e que dependem da economia cafeeira para sobreviver. A Federação Colombiana de Café já informou que tem um plano de atuação para atender essas famílias. Claro que a prioridade é conter qualquer dano físico, dano humano e resgate. Só que como a questão cafeeira ela é basilar para a economia local, a federação informou que está monitorando com os produtores o nível de impacto em cada uma dessas regiões e vai tentar mapear isso o mais rápido possível para conseguir distribuir por prioridades potenciais recursos que venham para tentar amenizar esses impactos econômicos no futuro. Afinal, a região depende muito do café. A gente continua falando de café, mas a gente agora vem para o Brasil. A gente te conta que o país embarcou 3 milhões de sacas do grão em julho, o primeiro mês da safra 2026-2027. Isso representa uma alta de 10% na comparação com o julho do ano passado, mas a receita recuou 13,2%. Os Estados Unidos seguem como o maior comprador do café brasileiro, voltaram a ser o principal destino, mesmo com a queda de mais de 30% no volume acumulado do ano. Marcos Matos, que é CEO do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, falou sobre o trabalho do setor para a retirada das tarifas do grão nessas recentes negociações com os americanos. Vamos ouvi-lo. É importante lembrar que no mês de julho, Estados Unidos assumiu, já estava na primeira posição, mostrou ali um desempenho mais satisfatório e ficou apenas 0,7% abaixo do mesmo mês do ano passado. Isso, obviamente, é fruto de todo um trabalho do Secafé com a National Coffee Association e associações como a BICS, a BIC e o BMJ no trabalho da retirada de todas as tarifas em cima dos cafés brasileiros. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, elevou as projeções para a produção brasileira e americana de milho e de soja na safra 2025-26, safra atual. Olha só, para a soja americana, a projeção passou de 4,4 bilhões para 4,5 bilhões de bushels, uma alta branda de menos de 1% em relação a julho. Já no Brasil, o departamento elevou a projeção de produção de soja para 180 milhões de toneladas na safra 2025-26, até um pouco mais que isso. No Brasil, o USDA também elevou a projeção de produção de milho para 140 milhões de toneladas. Essa revisão representa uma alta de 1,45%. E agora você fica com o CNN Eleições, entrevistas com candidatos. Hoje, com Tarcísio de Freitas, que concorre pelo Republicanos ao governo do estado de São Paulo. E esse foi o CNN AgroNews. A você uma ótima noite. A gente volta amanhã com mais notícias do agronegócio.